Oi, bom dia. Bom dia. O que foi que trouxe vocês aqui hoje? É porque de um tempo pra cá, esse rapaz vem se queixando de dores no ouvido, aí tava tratando, só que aí eu comecei a perceber que apareceu uma secreção no ouvido dele, e aí eu achei estranho e resolvi vir aqui. Certo. E faz quanto tempo essa secreção que tá saindo? Olha, uns 3 meses. Uns 3 meses. Mais. Você associou alguma... Mais? É mais. Tá. Você associou alguma coisa? Não, ele vinha tratando uma otite média, mas aí eu percebi que começou a sair essa secreção. Entendi. E aí Certo. não para, e aí tá demorando, e eu queria saber o que é que a gente pode fazer. Tá certo. Pronto, então analisando o exame físico e a história que a senhora contou, a gente chega à conclusão que é uma otite média crônica, devido ao tempo, a essa secreção que sai, tá certo? E o que é isso, doutora? Vamos lá que eu vou lhe explicar tudo sobre a otite média crônica. Oi, eu sou a Maria Eduarda, estudante do S7, e hoje eu vou dar uma aula sobre otites médias crônicas. Então, começando, eu separei a aula em 4 partes. Primeiro, otite média crônica num geral, definição. Aí depois vai ter otite média crônica simples, supurativa e colesteatomatosa. Primeiro, definindo a otite média crônica. Ela é definida de 3 formas. A primeira é a forma clínica, que é quando tem uma inflamação associada a uma perfuração da membrana timpânica junto com a otorreia. E aí isso define clinicamente a otite média crônica. Já de forma cronológica, ela é definida por uma inflamação durando pelo menos 3 meses, ou seja, vai ser mais que 3 meses. E histopatológica é uma inflamação associada a um dano irreversível do tecido. Aí, em relação à definição clínica, nós temos também as perfurações, que eu falei. E essas perfurações, elas são definidas de 2 formas. Nós temos as centrais e as marginais. As centrais, como o nome mesmo já diz, são perfurações do centro da membrana timpânica, que não pega as bordas. A marginal é uma perfuração na margem, ou seja, pega as bordas da membrana timpânica. Tá certo, você falou da perfuração. E como eu vou saber se é uma membrana timpânica normal? Para a membrana timpânica ser normal, ela tem que ter 5 coisas. Eu gosto de pensar assim para ficar mais claro na cabeça. Primeiro, ela é sem retração e sem abaulamento. Ela tem a coloração cinza perolado. Ela é íntegra, ela é translúcida e ela tem o trígono luminoso presente. Se ela tem essas 5 características, ela é uma membrana timpânica saudável, normal. E aí isso é muito importante para você saber quando ela está anormal, porque você sabendo normal, você vai saber quando não está normal. Pronto, agora vamos começar com a otite média crônica simples. As principais etiologias dela são trauma acústico, ou então infecções de repetição, ou então corpo estranho, que é muito comum em crianças. E o quadro clínico, ele é caracterizado por uma otorreia recorrente com um período de acalmia, ou seja, o paciente vai ter a perfuração e aí, por exemplo, se ele for tomar um banho de piscina, ou então um banho de imersão, aí vai causar uma secreção, ou então em questão de associação com tratamento, e aí ela é caracterizada por isso. Vale lembrar que ela é indolor e ela pode causar, na maioria das vezes, causa uma hipoacusia do tipo condutiva. Aí aqui tá a otoscopia da otite média crônica simples, que vai ter uma perfuração central, ou seja, uma perfuração não marginal, que pode ser seca ou não, a depender do período da acalmia. Aí, exames complementares, a gente vai pedir uma audiometria, exatamente para avaliar melhor essa perda auditiva do paciente, que aí é caracterizada, como está no slide, como perda auditiva condutiva. E aí, como ela é perda auditiva condutiva, ela afeta exatamente a via aérea do paciente. E aí aqui eu coloquei também TC de osso temporal, porque em caso de otite média crônica geralmente pede, mas na otite média crônica simples, ela geralmente é dispensada. Aqui no tratamento vai ser o antibiótico tópico e uma proteção do meato acústico externo contra a umidade, exatamente para melhorar logo essa infecção, certo? Esse é o tratamento da crise. O tratamento resolutivo, que vai ser definitivo e a paciente não vai precisar tratar mais, vai ser a timpanoplastia, que é exatamente refazer o tímpano, certo? E uma coisa que é importante lembrar é que se o conduto auditivo do paciente estiver ou é demasiado, então tiver uma otite externa associada,
ou então não estiver respondendo a um tratamento tópico, deve fazer sim um antibiótico sistêmico. Pronto, agora vamos ver a otite média crônica supurativa. A principal etiologia dela é processo inflamatório contínuo, ou seja, muita infecção, e aí causa isso. O quadro clínico dela, diferente da outra, é uma otorreia contínua, de caráter amarelo esverdeado, que causa uma hipoacusia contínua, assim como na simples, certo? E aí o paciente pode ter também otalgia ou zumbido. Otite média crônica supurativa vai ter uma otoscopia com perfuração da membrana timpânica ampla, ou seja, marginal e com retrações, certo? Aí vai ter a otorreia presente. Na outra, dependia do período de acalmia ou não. Nessa, sempre vai ter, porque é uma otorreia contínua. E aí pode ter edema e pólipos. E vale lembrar que se for uma infecção de longo prazo, já pode acometer a cadeia circular do paciente também. De exames complementares, a gente vai pedir uma audiometria, pelo mesmo motivo da passada, que é para avaliar a perda auditiva do paciente, que nesse caso também será a perda auditiva do tipo condutiva, e o antecedente temporal, que é importante para avaliar a amostragem do paciente e já ver um futuro tratamento para ele. Olha aqui o tratamento, ele é dividido em 3 partes. Primeiro a gente vai fazer o tratamento clínico, que é a aspiração do conduto auditivo externo, com a limpeza com soro fisiológico e gotas de antibiótico com corticoide. Essa é a primeira etapa. Se o paciente não responder a esse tratamento, a gente vai passar para a segunda, que é a cirurgia, certo? Que aí no caso é a timpanomastoidectomia. Se o paciente fizer a timpanomastoidectomia, aí ele tem que ter os cuidados pós-operatórios, que são eles: proteção do ouvido contra a água e uso de antibiótico sistêmico. E para finalizar, nós temos a otite média crônica colesteatomatosa, que ela é separada em 2 partes, 2 etiopatogêneses, na verdade. Que tem a primária, que é caracterizada pela disfunção tubária grave e prolongada, e a secundária, que é a otite média aguda com perfuração marginal da membrana timpânica, que é a mais acometida, certo? E na etiologia, o principal dela é quando nós temos a migração do tecido epitelial do conduto auditivo, ou seja, vai formar um colesteatoma, que é chamado de tumor queratinizado benigno, certo? Aí esse tumor ele pode ser decorrente de alguma causa congênita, ou então retração, ou então por perfuração. O quadro clínico da colesteatomatosa vai ser bem característico. Ele vai ter uma otorreia contínua, fétida, ao contrário das outras que não eram fétidas, vai ser indolor e vai ter uma perfuração marginal da membrana timpânica. Aqui eu coloquei a otoscopia, que dá para ver melhor, dá para visualizar o colesteatoma, como dá para ver aqui na imagem. Tem presença de escamas córneas, tecidos de granulação, pólipos emergidos pela perfuração, retração da membrana timpânica, ou seja, é uma otoscopia bem característica de colesteatomatose. Pronto, e aqui os exames complementares, que a gente vai pedir os mesmos exames do passado, sendo que aqui os resultados são diferentes. A audiometria, a principal achado vai ser perda auditiva mista, que é quando tem perda auditiva condutiva com perda auditiva neurosensorial, certo? E aí, nesse caso, é mais comum a mista. E também a TC de osso temporal, que é muito importante nesse caso, porque vai avaliar a extensão do tumor, vai avaliar a penetração do tumor, avaliar a extensão da erosão óssea, ou seja, é muito importante nesse caso. E aí o tratamento a gente vai separar em 2 partes, mas é muito importante lembrar que se for otite média crônica colesteatomatosa, o tratamento vai ter que ser cirúrgico, o que vai resolver é o tratamento cirúrgico. Então, antes da cirurgia, a gente vai tratar os sintomas com gotas otológicas com antibiótico, mas o que vai resolver é a cirurgia, que é a mastoidectomia. Olha aqui eu coloquei uns red flags que servem para todas essas otites, que é otalgia, cefaleia, tontura, febre, irritabilidade. Se o paciente tem alguma dessas coisas que sai do padrão, deve procurar um médico para fazer mais exames e ir atrás de saber o que é isso. Complicações que podem ocorrer: agudização da mastoide crônica, paralisia facial, meningite, abscesso extradural, subdural, cerebral, cerebelar. Todos esses podem ser complicações das otites médias crônicas. Aqui eu coloquei as referências. E é isso, muito obrigada. E aí, deu para entender um pouquinho mais sobre a otite média crônica? Sim, gostei da sua explicação. Pronto, muito obrigada. Até a próxima. Até.